Um pouquinho. Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Salve, salve, professor Dionísio. É um prazer falar com você aqui, Felipe Moura Brasil. Tudo bem? Bom dia, querido Felipe. Bom dia, Ágata. Bom dia, Mário Dias Ferreira. E aí, professor? Vamos à nossa pauta de hoje. Olha só, rapidinho, Felipe, vamos lembrar da presença do latim no português, porque hoje é Corpus Christi, não é? Veja quantas expressões do latim nós temos no português. Habeas corpus, habeas data, data venia, pro tempore, etc. São numerosíssimas, são centenas e milhares de expressões, né? E hoje, Corpus Christi, nunca traduziram o nome dessa festa, né? Exatamente, por isso que a gente tem você aqui para traduzir para a gente, para temperar o nosso noticiário quente, turbulento, lamentavelmente, às vezes com notícias trágicas, mas você sempre traz alegria a esse programa, professor. Ô Felipe, divagando mais um pouquinho, tragédia como esta agora, que nos surpreendeu nesta manhã, inclusive tem esse nome porque tragos, em grego, é bode, e durante as tragédias um bode era sacrificado, era morto, então tragédia ganhou este nome, né, a morte do bode. Exatamente. As palavras nos fazem viajar até demais, né, Felipe? Exatamente. E Corpus Christi, então, qual é a sua tradução detalhada? Corpo de Cristo, porque como a igreja adotou o latim, sempre como língua oficial, né, que era a língua oficial do Império Romano, até pelo menos os anos 60, as festas eram designadas assim. E essa não foi mudada, é muito curioso, porque ficou sempre Corpus Christi, ficou o nome em latim, e não Corpo de Cristo, que quer dizer literalmente. Exatamente. Na área jurídica que a gente vê, porque, enfim, eu analiso aí processos, sentenças, todas essas decisões, votos da mais alta corte do país, tem muita expressão em latim também, né? E a gente vê, às vezes, briga entre os poderes e fala, não, isso é matéria interna corporis, né? Do outro poder. Isso. Exatamente. Então, no noticiário jurídico não faltam palavras em latim. Agora, eu soube que está na pauta do dia esquerda, direita e centro, por falar em política, por falar no noticiário nacional. O que você tem a contar para a gente? O professor sempre antenado, né? Pois é. Olha, a direita e a esquerda estão recentemente na política. Elas antes estavam onde sempre estiveram. A nossa mão direita, porque a maioria da humanidade nasce destra, né? Que é do latim dexterum, é destra é direita. E os canhotos ou esquerdos são em menor número. Há várias teorias sobre isso, nenhuma ainda comprovada, mas a palavra esquerda e a palavra direita entraram para a política no século XIX, logo depois da Revolução Francesa, porque durante a Revolução Francesa, na Assembleia Constituinte, nos finaizinhos do século XVIII, portanto, 1789 em diante, aqueles que apoiavam o poder central muito forte, o poder do rei, o poder absolutista do rei, eles se sentavam à direita na Assembleia, e direita em francês é droite. Então veio também do latim directa. Ficou ali designando naquele lugar os deputados que ocupavam essa ala direita defendiam ideias conservadoras. E aqueles que queriam controlar o poder do rei sentavam-se à esquerda, à la gauche. Gauche em francês é à esquerda. Não é gaúcho, né? Como se escreve gaúcho, gauche é à esquerda. Então, no século XIX passaram a definir assim: aqueles que defendem ideias conservadoras são da direita, aqueles que defendem ideias revolucionárias são da esquerda. E, curiosamente, pegou, né? Faz mais de 200 anos que está aí essa definição. Pegou e causa um tumulto danado no debate público brasileiro, né? Até porque há grandes diferenças em relação
a essa origem e a aplicação das ideias feitas hoje, aqueles que se dizem pertencer a determinado grupo, mas na prática fazem o contrário, aqueles que tentam se enobrecer com certas palavras que tenham uma origem com comportamentos correspondentes que sejam mais nobres, mas no fundo estão fazendo outra coisa. Tudo isso que eu tenho que analisar aqui todos os dias, mas é como você falou, professor, direita, esquerda, nossa mão direita, nossa mão esquerda, eu acho que é até melhor para falar no trânsito do que na política, que causa muita confusão, né? Olha, Felipe, eu sou teu ouvinte, não é? Aprecio muito suas análises. O que nós notamos no geral, e vem bem a propósito dessa nossa coluna de hoje, é que a direita e a esquerda já não designam o que sempre designaram, porque já houve no passado e agora, não é? Pessoal da esquerda defendendo as ideias da direita francesa, da original, que deu este nome, deu essa designação, e vice-versa. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é que há uma base muito grande, nunca houve isso na história antes, na nossa vida republicana, não. Desde 1889, nunca houve o que está havendo agora, uma migração para a direita, que inclusive elegeu o último presidente da República que está no poder, foi uma centro-direita, não é? Até então tinha sido sempre centro-esquerda. Pois é, isso não quer dizer que no poder ele esteja tomando decisões à direita, e essa é uma das críticas que eu faço em relação às atitudes do presidente da República, que muitas vezes não condizem com o seu discurso de campanha, e em relação ao grupo político também se diz conservador, e há várias vertentes aí da palavra conservadorismo, e uma delas, evidentemente, o pai do conservadorismo é o pensador irlandês, estadista, que atuou no parlamento britânico Edmund Burke, né, cuja obra foi resgatada pelo autor conservador americano Russell Kirk, e que nada tem a ver com essa selvageria que a gente vê na arena política brasileira. Era um defensor da prudência como uma virtude primária, era um defensor do ceticismo, e o que a gente vê hoje é um culto à personalidade, é uma paixão política exacerbada. Uma intolerância, né? Muita intolerância, exatamente. Era alguém preocupado em reformar e evitar revoluções sangrentas, e tudo que a gente vê aqui no debate político é ameaça de um lado a outro, de um poder contra o outro. Ele fazia defesa das instituições que faziam ali os alicerces né, da civilização da qual ele fazia parte. Tudo isso foi distorcido, deturpado, e obviamente dos meus artigos, dos meus comentários, eu tento resgatar aqueles conceitos originais que são lamentavelmente muito mal usados aqui no Brasil. Agora, aqui no Brasil, falando em mudanças de conceitos, tem também o centrão, né, que pode se aplicar Curioso, né? em parte a algum conceito de centro que ainda existe no resto do mundo, mas em outro lado também designa um bloco parlamentar constituído, pelo menos um quarto dele, por investigados, réus, condenados, que fica fazendo o toma lá da cá, quer dizer, dando voto a favor do governo em troca de cargos, em troca de verbas. A gente viu recentemente o caso do orçamento paralelo, mas como é que o senhor coloca aí a origem, o desenvolvimento dessa palavra centrão, professor? Olha, Felipe, antes de te dizer, queria concordar com você que as palavras dizem tão pouco, que os ideais da esquerda da Revolução Francesa, alguns deles foram praticados pela direita. Ela aceitou algumas coisas, não é? Saúde pública e tal, houve uns avanços assim. E as ditaduras, elas não tiveram esquerda nem direita, não dá para dizer isso, porque ditadura é sempre ditadura, regime Hitler e Stalin, no fundo, são bem semelhantes, né? Mas eu gostei de você recuperar aí os autores referenciais para ver se nossos parlamentares leem e voltem a elevar o debate, né? Já foi muito bom no parlamento o debate, atualmente é rasteiro, né? Exatamente. Mas fiquemos no centro, então, Felipe. Eu acho que
o mais evidente para o nosso ouvinte que está aqui acompanhando e que é uma linguagem arroz com feijão, é que por que centrão e não direitão, esquerdona, não é? Não, por que o aumentativo é o centrão? Porque o Brasil não é nem de esquerda, nem de direita. São, na verdade, facções, movimentos que são minoritários. E para eles ganharem uma eleição, para levarem adiante um projeto, precisam deste apoio do centro. Ninguém vai fazer um governo, depois da instituição dos 2 turnos, com 30 e poucos % dos votos, como Getúlio Vargas fez o dele, como outro Juscelino, como outros fizeram, né? Então, o centrão é aumentativo porque ele não é pequeno. A esquerda e a direita são forças minoritárias em relação ao centrão. Sabe, eu aprendo muito com vocês, com aqueles que a gente lê, com aqueles que a gente ouve, e vai mesclando isso, né? Um escritor paranaense meu amigo de geração, que morreu domingo passado, aliás, dia 30 de maio, morreu de Covid. A gente comentava com frequência nos últimos tempos a situação política, ele dizia, para me provocar, né? Não se preocupe, Dionísio, que o centrão nos salvará. Quer dizer, em algum momento o centro vai fazer a aliança correta. Pois é. Mas ó, Felipe, para concluir isso aqui no lado etimológico, me desculpe, a gente chama de direita porque vem do latim directum, o etimo é regere, é dirigir, aquilo que se dirige com a direita. E a esquerda é curiosa porque não pegou a esquerda do latim, que é sinister. Esse passou a designar desgraça, sinistro, desastre de automóvel e tal, né? Como o desabamento de hoje, que é sinistro realmente. Mas daí a gíria recuperou como uma coisa extraordinária e positiva. As palavras mudam. Mas para o lado sinistro, o lado esquerdo, se pegou a origem espanhola, que fez do vasco, da língua basca, que se pronuncia vasco ou basco, né? E ela pegou 2 étimos, esco, que é mão, né? E uma palavra do celta, que quer dizer torto. Então, esquerda quer dizer a mão torta, e a mão direita é a outra. É um significado curioso que eu trago aqui para vocês. Maravilha, professor. Só comparando aqui para os ouvintes terem uma noção melhor a respeito disso com os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você tem o Partido Republicano, que supostamente representa a direita, e obviamente há várias vertentes ali dentro desse campo e movimentos fora da política tentando puxar o Partido Republicano mais ainda para a direita ou menos. E você tem o Partido Democrata, supostamente representante da esquerda, e obviamente movimentos socialistas tentando puxar o Partido Democrata ainda mais para a esquerda, ou outros movimentos puxando menos. E você não tem esse centrão, pelo menos nominalmente, mas você tem, em razão dessa divisão binária que o Brasil nesse momento tenta emular com essa polarização, você tem pessoas que estão num partido, mas que são acusadas pelos puristas daquele partido de terem as ideias do adversário. Então, por exemplo, dentro do Partido Republicano você tem os Rhinos, né, Rhinos, como eles chamam, os Republican in name only, né, que são os republicanos só no nome. No fundo, eles são considerados democratas, são considerados pessoas com ideias mais à esquerda e são criticados por aqueles republicanos mais raiz. Falta lá um PMDB, né, um MDB, agora depois que eles tiraram o P, lá no meio, tentando ganhar dos dois lados, né, tentando receber cargos dos dois lados, mas são essas nuances, essas diferenças entre debate político americano e brasileiro. Professor Dionísio, muito obrigado pela sua participação, sempre uma alegria. Professor, só uma curiosidade, fui tentar agora fazer esse teste. Pois não. A minha mão fica meio torta mesmo, a minha mão esquerda, quando eu tento escrever, viu? Então faz sentido. Fica surda, como dizem os espanhóis. Posso ter mais um minutinho, Felipe? Pode, claro. 1 minuto só? Posso? Claro. Olha, eu queria lembrar que o programa Filosofia na Praia, do embaixador Jerônimo Moscardo, continua à distância e traz sempre reflexões muito oportunas, com
com bons temas, inclusive com alguns desses autores que aqui foram citados na nossa conversa. Aos sábados, às 11 horas, é muito interessante. E a outra coisa que eu queria dizer, Felipe, só como curiosidade para vocês que são tão jovens, de poucas palavras eu fui testemunha auricular e ocular de elas terem nascidas, né? Delas terem nascido. Mas por Centrão eu sei. O Roberto Cardoso Alves começou a falar no Centrão e justamente no aumentativo, porque eram a maioria no Congresso. E ele pegou e ele defendeu com uma frase que na época serviu de deboche para os jornalistas, que aliás não perdoam nada. Eu não quero ter notícia de vocês, viu? De ninguém. É uma crítica muito justa na política e muito bem-vinda, claro, tem que criticar. E ele usou uma frase do São Francisco de Assis, dando que se recebe. E a corrupção no Brasil tem uma base assim que teve esse lema até religioso, dando que se recebe. Eles passaram a negociar as coisas, né? Eu queria dizer que o Centrão nasceu aí, definido pelo, entre outros, o que mais me apareceu foi esse deputado, Roberto Cardoso Alves, conhecido também como Robertão. No Brasil a gente gosta muito de aumentativo, né? Os nomes do estádio, sobretudo. Tudo com aumentativo. Muito obrigado, um grande abraço, é um prazer conversar com vocês. Tanto prazer que eu tenho até dificuldade de parar. Então um abração. Um beijo, professor. Já que deu um abração e Marião fica complicado, né? É melhor mandar um abração. Valeu, professor. Marião fica complicado. Valeu, tá bom, tchau, professor. Tchau, tchau. 11 horas, 1 minuto.